Cristo, que deu a sua vida. E diz ainda o texto que o apóstolo fala assim: olha, ele então fez de mim um embaixador. Quando Paulo fala embaixador, ele fala no plural, nós, mas Paulo fala de si. O Paulo fala de si, ele diz assim, lá na primeira parte, Paulo fala assim: eu me encontrei com ele, eu tive essa experiência com ele apareceu para mim também, e agora Paulo fala assim: ele me tornou embaixador. Esse aqui que vocês estão pedindo carta, que vergonha para aquela igreja, não é verdade? Igreja imatura, igreja que não consegue identificar uma liderança espiritual, que não consegue ver qualidade no homem como Paulo. Esse aqui é embaixador, e ele me escolheu como embaixador, ninguém melhor do que Paulo, porque todos nós sabemos da capacidade intelectual do Paulo, filosófica de Paulo, a capacidade civil de Paulo, cidadão romano, falava diversas línguas. Nós sabemos por outros meios que ele correspondia com Sêneca, que era o grande filósofo da época. Ele dizia: ele me tornou embaixador de Cristo junto de vocês, para trabalhar com vocês o ministério da reconciliação. Paulo falando para uma igreja que pediu a ele carta, pede carta para o apóstolo, afronta o apóstolo, maltrata o apóstolo, faz o apóstolo sofrer horrores, faz o apóstolo escrever uma carta em lágrimas, e ele fala assim: ele me tornou embaixador para fazer de vocês um povo que se reconcilia com Deus. Toma espinho, toma açoites, toma desprezo, toma solidão, toma abandono, devolve reconciliação. Ele, o Pai, nos reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo e me tornou embaixador para o ministério da reconciliação, para o qual também vós sois chamados, para o ministério da reconciliação. Reconciliação primeiramente com Deus, porque se não formos reconciliados com Deus, não é possível o exercício da reconciliação no dia a dia, porque de ódio, nós já estamos cheios, de ouvir coisas insuportáveis, nós já não aguentamos mais, do tipo: bandido bom é bandido morto. Isso é irreconciliável com Deus. O Deus da reconciliação recuperou um tanto de bandidos, desculpa o termo, mas é isso que nós éramos. Gente que não prestava para nada, e não sou eu que estou falando, é Calvino, nosso pai. Andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quem fala isso é Paulo. Não havia nenhuma virtude em nós, porque somos e nascemos e praticamos o que é mal. Se não praticássemos o que é mal, não seria possível dizer que 10 homens nesse planeta têm toda a riqueza de metade dos habitantes do planeta. Isso é bom diante de Deus? Isso é digno diante de Deus? Ouvir o testemunho de um irmão que está frequentando aqui a nossa igreja, do seu amigo que morava ali no Morro do Papagaio, que começou a frequentar uma certa igreja presbiteriana, e o moço ia lá porque queria sentar, acharam que ele queria era ganhar roupa. Ele falou: não quero roupa, não quero nada, eu quero frequentar a igreja. Mas falou: mas você vai aqui limpar o jardim, então você quer limpar o jardim, ganhar um dinheirinho? Quero sim. A igreja foi embora, ele toca lá, o seminarista atende: olha, eu vim aqui para limpar o jardim. Olha aqui, rapaz, eu não sou bobo não, eu sei que você está vindo aqui para ver como é que as coisas funcionam, para poder roubar a igreja. Isso não é igreja, porque a gente está aqui, classe médiazinha, lutando para não rebaixar, e às vezes entra uma pessoa ali, vestes
um pouco diferentes das nossas e a gente as trata com desprezo. Isso é desprezível diante de Deus. É por isso que Deus nos reconciliou, porque a gente na verdade não prestava. O reverendo Jorge dizia, gostava de dizer, a gente cheira mal. Eu falei, reverendo, pelo amor de Deus, a gente cheirava mal, agora a gente cheira bem. Que a mesma carta de Paulo aos Coríntios diz que a gente tem um bom perfume de Cristo, mas só tem um bom perfume de Cristo quem é reconciliado com Cristo. E a gente é reconciliado com Cristo e sai replicando um monte de bobagem nesse tal de Facebook, nesse tal de WhatsApp, dizendo um monte de bobagem que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, não tem nada a ver com quem vive uma vida de reconciliação. São palavras de ódio, palavras de preconceito, palavras que não refletem o amor de Jesus Cristo ao mundo. São gestos. Preciso dizer mais? Crentes fazendo gestos. Isso não tem nada a ver com a reconciliação de Jesus Cristo, nem com Jesus Cristo. Ele nos convida a exercer o ministério da reconciliação. E se é para exercer o ministério da reconciliação, é com os bons que eu vou exercer o ministério da reconciliação? É com os reconciliados que eu vou exercer o ministério da reconciliação? Ou é com aqueles que nós dizemos que não prestam, que não servem para nada, que de vez em quando o helicóptero do senhor governador do Rio sai lá de cima metendo bala em todo mundo, porque é pobre, porque nós temos igrejas na favela lá onde ele está metendo bala, e eu já fui lá várias vezes pregar, passando no meio daquelas pessoas marginais, com armas na mão, ausência total do Estado. Quantas vezes entrei naquelas favelas e tem igrejas nossas lá, quantas vezes igrejas nossas foram alvejadas por bala de traficante, também por bala da polícia. Se Deus nos chama para exercer o ministério da reconciliação, é a reconciliação com quem não presta. Sinto dizer, mas é o traficante, é o assassino, é o que não ama sua mãe, é o que não cuida do seu pai idoso, é o que vive achando que o dinheiro tem que ser só dele e não deve partilhar com ninguém. Deus nos chama para uma tarefa árdua de exercer o ministério da reconciliação. E não é fácil, porque reconciliar é ter conselho novamente, é ter paz novamente, é viver em paz, é estar junto. Reconciliar é isso, e não é fácil, não é fácil. Reverendo Felipe, aí eu entendi por que o Espírito de Deus não deixou seguir naquele texto, porque domingo à noite, na pregação de Reverendo Felipe, eu entendi por que eu parei no versículo 17. Reverendo Felipe prega dois textos, usa dois textos, falando de Jesus Cristo e sua família, e os fariseus e os escribas. Agora o circo vai pegar fogo, quando Jesus falava coisas que eles não queriam ouvir. E fica bem claro aqui, meus irmãos, se ele falava coisas que o povo não queria ouvir, às vezes você escuta coisas que eu, ou o reverendo Felipe, ou o reverendo Jorge, ou qualquer pregador que fala, às vezes te incomoda. Pensa direitinho, porque Jesus Cristo não era muito de encher plateia. Jesus Cristo, quando ele falou uma palavra dura, a maioria foi embora. Ó, dura coisa de servir, meu chefe, estou indo embora, sabe? Não é fácil não, seguir esse tal de Jesus Cristo não é fácil. Ele é um camarada muito exigente. Mas o reverendo Felipe falava lá do Jesus lá ali na Galileia, e ele falava coisas e tal, e os escribas e fariseus diziam: esse camarada tem demônio, certamente ele tem demônio, porque ele fala em perdoar pecado, fala em curar, fala não sei o que, tem demônio mesmo, e é Beelzebul que está com esse sujeito. Chama a família dele lá para levar ele preso, né? Bota uma camisa de força nesse sujeito, é assim mesmo que está escrito no texto, leva ele preso. Mandaram chamar a família de Jesus e tal, e o texto vai, transcorre e tal.
E lá no segundo texto, alguém fala: ó, Jesus, a família sua está aí. E aí ele pergunta, né, aquele texto clássico, né, que muitos até usam para ofender Maria, a Santa Maria, que não tem nada a ver. Mas ele fala assim: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? E aquela resposta clássica: meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Mas a verdade que chamou a atenção na pregação do reverendo Felipe é que ele disse o seguinte: Jesus em nenhum momento usou da sua autoridade para dar uma carteirada para sua família, para assim: aqui, vocês não sabem que eu sou o Messias? Vocês não sabem que a minha mãe recebeu uma anunciação do anjo? Vocês não sabem? Vocês me conhecem? Jesus não deu carteirada. Jesus não quis ter a última palavra. Aqui abre aspas, né? Citação do reverendo Felipe. Jesus não quis ter a última palavra. Jesus não quis ser ali o bom geral. Jesus não humilhou seus irmãos na frente dos outros. Jesus ouviu. Depois deve ter ido para casa, deve ter lá feito uma TR, discutido a relação com seus irmãos, com sua mãe. E eu pensei, eu também não sou Jesus, nem Calvino, mas eu pensei, os últimos 8 meses da